Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia anti-estresse e produtividade. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, com a minha camiseta preta a pedidos. E hoje eu vou falar sobre uma velha amiga nossa. Muita gente tem ela de papel, muita gente tem ela eletrônica. Eu já usei a de papel, no começo eu usava de papel, logo depois eu comecei a usar a eletrônica. E hoje eu prefiro usar a eletrônica. E essa velha amiga nossa é a agenda. Então, as pessoas hoje, se elas querem ter alguma coisa e se ela quer ter compromisso e marcar coisas futuras com as pessoas, o passado não tem como, né? Mas futuramente, no futuro você tem que se programar. Então, você tem que ter horário, você tem que ter tempo para fazer aquilo e nada melhor do que a agenda. E eu aconselho que, na realidade, as ideias que eu passo e as dicas que eu dou são todas baseadas na agenda que eu uso. Eu já testei várias agendas eletrônicas, eu tenho alguns e-mails de outras empresas e tudo, mas o que mais me serve aqui é mais funcional para mim, que dá mais certo para mim, independente do dispositivo que eu estiver usando, se é iOS, se é Android. Quando eu tinha iPhone eu usava essa agenda e hoje que eu uso Android eu também uso essa agenda. Então, a agenda que eu uso hoje para mim é a agenda do Google. E se você não tem uma agenda no Google ou se você não tem uma agenda eletrônica, eu sugiro que você pare esse vídeo agora e crie um e-mail para você que tem agenda. Então, para o vídeo agora, vai lá, faça seu e-mail, faça sua agenda, porque eu vou explicar algumas coisas para quem já tem. Então, se você não tem, você precisa de fazer. Então é isso. Aí, voltando agora, você tendo essa agenda em mãos, eu vou dar exemplo como a agenda do Google, mas pode ter outras que funcionam para você. Às vezes para mim não funcionou, eu não achei algumas características que eu queria nela, mas às vezes para você é bacana e para você às vezes funciona essa agenda. Então pega a agenda que você tem, que eu vou citar algumas coisas de como eu vou fazer. Antes de tudo, a gente tem que saber por que usar a agenda. Então muitas pessoas, eu cometi muito esse erro logo quando eu comecei. E eu venho relembrando, fazendo esses vídeos, e venho relembrando bem o que eu errei lá no começo para tentar passar para você. Então, eu errava muito no seguinte, eu colocava na agenda tudo que eu tinha para fazer. E minha agenda, se você às vezes está começando, pode estar passando por esse problema. Então, eu pegava tudo que eu tinha para fazer no dia e colocava na agenda. Só que eu não obedecia dois critérios básicos. Eu não obedecia que aquilo tinha que ter data e horário para acontecer. Então, eu colocava tudo na agenda e acabou não acontecendo nada, porque eram coisas que eu tinha que fazer e colocava na agenda. Então, é importante que a gente saiba delimitar e saiba separar muito bem o que é agenda e o que é itens de ação. Então, se você tem alguma coisa que tem data e que tem hora para acontecer, você tem que colocar na agenda. A agenda também ela pode ser usada como um gatilho. Eu já falei em outros vídeos sobre isso e o gatilho é assim, vamos supor que você... Por exemplo, nós vamos sair de viagem. Então, próximo dia 16, por exemplo, a gente vai sair de viagem. E aí, eu vou colocar na agenda, não que vá acontecer a viagem naquele dia, mas eu coloco um lembrete antes. Por exemplo, se nós vamos sair de férias no sábado, eu coloco um lembrete na sexta. Aí eu coloco lá, ó, viagem amanhã. Para quê? Já para eu começar a me programar para a viagem que vai ser feita no sábado. Então, você usa a agenda como um gatilho. Aquilo não tem data e não tem horário para acontecer, mas é um gatilho para você lembrar de fazer alguma coisa. E também pode ser feito para, por exemplo, a revisão do carro. A revisão do carro também eu coloco na agenda. Mas eu não coloco exatamente no dia que tem que ser feita a agenda. Eu coloco lá, vamos supor que a revisão do carro tem que ser feita no dia 18. Eu vou lá no dia 10 e coloco na agenda. Falo assim, ó, dia 10 eu preciso de marcar a revisão do carro. No dia 10 eu agendo e coloco, ó, a revisão do carro tem que ser feita até o dia 18. Então, eu uso a agenda como gatilho. E como data e horário para acontecer, aí é normal. Vamos supor que você tem uma reunião, ou então que você tem que pesquisar um determinado assunto naquele determinado dia. Vamos supor que vai sair um lançamento de alguma coisa, um lançamento de um livro, por exemplo, de um curso que você queira fazer, alguma coisa assim. Então aquilo vai ser lançado naquele dia, no dia 12. Aí você vai lá e agenda. Você vai lá e coloca, ó, hoje, dia tal, no horário tal, vai ser feito o lançamento desse livro. Então, aí você já tem data para acontecer e horário para acontecer. Pode ter horário ou pode não ter horário. Mas também existe uma terceira situação, que a agenda ela pode ter uma pessoa envolvida. Então, quando é lançamento de um livro, lançamento de um produto, alguma coisa, você vai fazer isso sozinho. Você não vai, às vezes, se você quiser avisar um amigo alguma coisa, você coloca no evento. Mas se acontecer sozinho, você não tem essa terceira pessoa. Mas se for uma reunião, por exemplo, eu fiz até um vídeo atrás falando como deixar, acho que
o título ali do texto é exatamente esse, como deixar a sua reunião brutalmente mais produtiva. E aí você vai marcar na agenda. Eu, por exemplo, tenho reuniões fixas, e tem reuniões fixas de toda semana ter ali aquela reunião com aquelas pessoas. Então, tem data, horário para acontecer e está envolvido um terceiro. Então, é mais ou menos isso. Então, a agenda ela é usada e é importante que a gente delimite essa ideia de itens de ação e não colocar para a agenda. Então, para a agenda é um lugar, a gente tem que lembrar que a agenda é um lugar meio sagrado, que ela só funciona, ela só vai para ela quando tem data e horário para acontecer, ou então como um gatilho. E essa data e horário pode ter uma pessoa envolvida ou pode não ter uma pessoa envolvida. E basicamente é isso. Uma outra ideia que eu vou deixar para você agora é sobre a agenda do Google. Então, se você fez sua conta no Google ou se você tem uma outra agenda, é uma ferramenta simples, muito funcional, mas eu não usava. Do lado esquerdo, na agenda do Google, ele tem um calendáriozinho com o mês inteiro, porque a minha agenda eu vejo ela por semana. Então eu vejo ela de domingo a sábado. Então ela começa no domingo e vai até sábado. E aí, antes do domingo ali do lado esquerdo, no canto superior direito, tem o mês. E quando você vai agendar alguma coisa muito para o futuro, sei lá, daqui 2, 3 meses, daqui 1 ano para frente, às vezes uma renovação da carteira de motorista, por exemplo, a renovação da minha carteira de motorista está lá. E eu vou precisar de fazer ela no final desse ano. Então, eu vou lá nesse lado, nessa partezinha, porque antes eu corria os meses numa setinhas que tinha bem em cima da agenda, mas não, quando você vai pelo calendário já vai passando de mês em mês. Então essa é a ideia. Tenta fazer uma agenda futura por esse calendáriozinho da esquerda ali. A hora que você clica na setinha já vai passando de mês em mês. Aí você chega no mês que você quer rapidinho, até se for para o futuro, para, sei lá, 2017, 18, 20, alguma coisa assim, uma aplicação que você fez, por exemplo, com resgate para 2018, 2020, que você queira fazer alguma coisa, ali você consegue chegar bem mais rápido, porque ele vai passando de mês em mês e não de semana em semana como eu passava antes. Bom, a ideia do vídeo de hoje é essa. Se te ajudou de alguma forma, eu espero que você comece a dar o primeiro passo, espero que você comece a usar a agenda e tire suas dúvidas comigo do que você tiver de problema aí, no que eu souber e puder te ajudar, estamos aí para isso. É isso aí, um abraço. Se você acha que você deve compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhe, e quanto mais pessoas estiverem aqui para estar junto com a gente, para ajudar, melhor. É isso aí, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.